Olá, sou Jocelyne Rabelo, assistente social e professora. A nossa proposta aqui é apresentar uma contextualização histórica da educação ambiental e do surgimento dos movimentos ambientalistas. Assim, trago os principais marcos históricos no contexto mundial e nacional, que serviram para o aprimoramento da educação ambiental e compreender o papel dos movimentos ambientais. Essa contextualização nos dá a noção dos aspectos políticos que foram necessários para a implantação da educação ambiental no Brasil e no mundo. Aqui apresento as questões que eu vou abordar agora nessa introdução, que é o capital financeiro, a relação, o avanço tecnológico, as novas demandas da sociedade, a consciência ambiental e, por fim, a educação ambiental. Então, eu começo dizendo que as origens da educação ambiental estão ligadas à própria criação da Unesco, em 1946, que é o órgão da ONU, que iniciou o debate em torno da educação de um modo mais geral e da educação ambiental em particular, em termos globais e por meio da mobilização de governos e entidades da sociedade civil. Durante séculos, a destruição do meio ambiente não foi objeto de maiores preocupações das sociedades. Só quando a degradação ambiental passou a comprometer a qualidade de vida no planeta é que se começou a se constituir um problema de âmbito global, causando preocupações cada vez maiores envolvendo todos os segmentos da sociedade. Então, eu posso dizer que a degradação ambiental ela é fruto do capitalismo financeiro, que está ligado à produção em massa e ao consumo na mesma proporção, porque é justamente essa produção que vai fazer com que haja lucro. Então, a sociedade está preocupada com lucro. Então, para a obtenção da matéria-prima, é cada vez mais retirada da natureza os diversos recursos naturais para a produção de mercadorias. Essa exploração constante, desenfreada, tem deixado um saldo de devastação profunda no meio ambiente. Isso porque essa fase do sistema capitalista proporcionou um maior dinamismo em termos econômicos, na economia mundial, incorporando também um número de agentes econômicos e territórios na estrutura da economia do mundo, né, nesse mundo globalizado. Então, o capitalismo financeiro segue as regras dos bancos, né, grandes empresas, corporações que têm um monopólio financeiro e objetiva a acumulação de capital de forma permanente. Na década de 60, a gente sabe que foi a época de muita efervescência, de muita tensão, de muitas mudanças. Ocorre o desenvolvimento da tecnologia. A União Soviética envia o primeiro robô à Lua, os Estados Unidos a sonda para Marte. Então surge o primeiro circuito integrado, conhecido como chip. E para complementar, surge o protótipo da internet, que é a ARPANET. Então, eu posso dizer que a preocupação com o meio ambiente é um fato historicamente novo, pois só nas últimas décadas do século XX é que o mundo tomou consciência de que a vida no planeta depende do equilíbrio ecológico. Isso, visto que a crescente escassez dos recursos naturais, que é produto do sistema produtivo voraz, face à demanda também da sociedade de consumo, está associada à deteriorização do meio ambiente, que assumiu dimensões globais, atingindo todo o planeta sem fronteiras. Então, dessa forma, a gente vê a devastação das florestas, a contaminação química e orgânica do ar, a contaminação do solo, das águas, que passaram a ser percebidos como problemas ambientais. Nos países industrializados, como resposta à destruição do ambiente e tomada de consciência sobre a importância de rever essa forma como o capital e a sociedade se relacionam com a natureza. Então, o movimento de proteção ambiental começaram a se articular para questionar o modelo de sociedade industrial, especialmente em relação a esses grandes empreendimentos econômicos e militares, que possuem o poder destrutivo da natureza. Já nos países mais pobres, a questão principal continua sendo a
do desenvolvimento econômico como resposta à pobreza. E é por isso que os movimentos sociais em torno das questões ambientais ganharam visibilidade a partir da década de 80 e que está associada também à questão da incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente. Diante da gravidade dos problemas ecológicos e pressão, né, da sociedade contra as agressões ao meio ambiente e à vida, os governos de vários países foram progressivamente incorporando as questões ambientais na agenda política e econômica, dando origem a uma série de iniciativas. Dentre essas medidas técnicas e institucionais que foram adotadas está a educação ambiental, como proposta internacional, pois era necessário discutir com a sociedade os problemas ambientais, visando formar uma consciência, mudança de comportamento e ações adequadas à utilização dos recursos naturais e de proteção ao ambiente. Assim, a educação ambiental passou a se constituir um instrumento para combater a crise ambiental, com o objetivo de se despertar da consciência ecológica. Então, as preocupações ambientais no mundo inteiro começaram a crescer e as iniciativas adotadas passaram a pressionar as instituições financeiras públicas e privadas para a realização de investimento para reverter a situação que se estava de crise ambiental e implementar a educação ambiental. E foi assim que, na década de 70, que a educação ambiental passou a ser tratada como uma solução para os problemas ambientais produzidos pela sociedade industrial moderna. Ela surge de um contexto, né, de um cenário educacional, através de programas, de propostas internacionais, que têm servido como suporte teórico e técnico para que essas atividades sejam desenvolvidas. Então, é importante destacar que a educação ambiental ela exige uma prática pedagógica interdisciplinar para se pensar sobre as implicações teóricas que lhe dão fundamento, como, por exemplo, a concepção de natureza, de meio ambiente, ecologia, e a repercussão que a questão ambiental tem sobre a sociedade através dos movimentos ambientais. Essas visões, né? No entanto, a gente vê as visões ainda que são superficiais e fragmentadas, que distorce a análise e entendimento da educação ambiental. Uma dessas razões é a postura de que se tem de que as questões ambientais, ou a questão ambiental, né, se pensar de forma mais objetiva, digamos, não, a questão ambiental é uma só e vários aspectos, vários problemas, né? Pode ser solucionado com medidas técnicas se estabelecer essa relação de causa e efeito, né, digamos assim, do ponto de vista científico como socioeconômico, omitindo alguns questionamentos importantes que todos devemos fazer. Quem se apropria dos recursos naturais? Para que se apropria? E a quem serve essa apropriação? Lógico que a gente pode responder dizendo que há o desinteresse teórico, né, e político para o enfrentamento dessas questões, fazendo com que elas não integrem o âmbito dos problemas ambientais. Então, a gente precisa pensar, então, o que é educação ambiental? Então, a educação ambiental é uma dimensão do conhecimento que pretende preparar o cidadão para desenvolver a sua consciência individual e, assim, possa realizar uma leitura crítica do mundo, né, da realidade, levando a desenvolver valores, habilidades e experiência e conhecimento que permitem identificar e compreender como resolver os problemas reais do meio ambiente de forma coletiva. Então, a educação ambiental ela é uma prática social que estimula a reflexão crítica para a busca de soluções e ações sobre os problemas socioambientais no nosso meio. Então, nessa perspectiva, a gente pode dizer que só na metade do século XX é que os problemas ambientais passaram a
frequentado o debate social. Okay? Ao longo da história, né, desse processo, é que o conceito de educação ambiental foi sendo aprimorado aos poucos, superando o pensamento dicotomizado de ser humano e natureza, como se o ser humano não fosse parte da natureza, né? E com a evolução conceitual, a humanidade passou a ser considerada também parte integrante e inseparável desse ambiente, do meio ambiente, que não é meio, ele é o inteiro, né? Assim, vai gradativamente superando aquela visão da natureza intocada em favor de uma concepção socioambiental, no qual o meio é construído através dessa relação contínua entre natureza e humanidade. Então, para entender a educação ambiental, não deve se preocupar apenas com os aspectos ambientais, mas é preciso pensar o ambiente com os problemas sociais e políticos. Então, deve ser considerada como uma educação política, que deve preparar as pessoas para exigir, construir uma sociedade socialmente justa e ética nessas relações da sua relação ser humano e natureza. Aqui a gente vai apresentar alguns eventos importantes por décadas, tá certo? Então, como eu falei, a década de 60 é uma década de muita efervescência, de muita tensão também, de muita inovação, sobretudo nos aspectos culturais, e não é à toa que a década de 60, a contracultura, que a gente sabe, o movimento de contracultura, ela vai marcar a emergência do movimento ambientalista no mundo inteiro. Então, a gente já começa dizendo que a educação ambiental ela é herdeira de um conjunto de debates políticos que iniciaram em 60 e que vai justamente contribuir para despertar da população mundial para as crises, os sinais da crise ambiental. Então, a década de 60 ela é denominada por Marcuse, né, um sociólogo e filósofo alemão, pertencesse à escola de Frankfurt, como o momento da grande recusa. Por quê? Porque nesse período todos os fundamentos da sociedade industrial ocidental eles foram questionados. Todos os pilares do modelo de desenvolvimento criticados nas universidades, nas organizações sociais e políticas, e até a própria Igreja Católica, que com a teologia da libertação teve um grande impulso após a Conferência de Medellín do Episcopado Latino-Americano em 68. Então, os efeitos negativos do desenvolvimento passaram a fazer parte das discussões e manifestações populares. Então, aqui destacamos alguns momentos importantes nessa perspectiva, né, os bandos trabalhadores, os hippies, de mulheres, dos negros, né, das minorias raciais, como também os intelectuais, que se juntaram a essas forças para indicar os limites ecológicos sociais do capitalismo industrial. Então, o primeiro movimento aqui que eu destaco é o movimento hippie, que surgiu nos anos 60, com o objetivo de ir contra o sistema capitalista e repudiava a guerra no Vietnã, que ocorreu entre 1959 e 75. Então, o movimento hippie foi muito importante para as mudanças culturais e de comportamento. Ele, como falei, né, a década de 60 foi a década mais contestatória, né, do século passado, e a contestação era justamente atacar o sistema capitalista, porque é ele que produzia a miséria e a violência, a guerra, a morte, a angústia. O outro movimento aqui que a gente cita é o movimento do Black Power, que surgiu nos Estados Unidos com o intuito de estimular o orgulho racial e a criação de instituições políticas e culturais negras para cultivar e promover interesses coletivos negros e avançar nos valores negros e defender também os direitos civis. O outro é o Gay Power, movimento voltado para a comunidade LGBT, que surgiu no final da década de 60
e até os anos 70, que se fosse fortalecendo em todo o mundo, com o objetivo de defender os movimentos sociais do grupo. O movimento Beatniks, um grupo de jovens que eram contra a cultura materialista estadunidense, então aí formado por artistas, escritores, poetas, músicos, entre outros que já participavam do movimento beat nos anos 50 e princípios dos anos 60, que subscreveram um estilo de vida antimaterialista dos movimentos negros dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, conflito que aconteceu durante toda a década de 60, motivado por divergência ideológica entre o Vietnã do Norte e o do Sul, aconteceu entre os anos 59 e 75. O exército dos Estados Unidos teve uma participação bastante expressiva nesse conflito. Essa guerra é conhecida como um dos conflitos armados mais violentos e sangrentos que ocorreu durante o século XX. Estima-se que a média de 3 milhões de pessoas tinham morrido, e devido às bombas usadas na guerra, ainda hoje a população do Vietnã sofre as consequências e danos deixados por esse confronto. O movimento estudantil foram bem expressivos no mundo todo, no mundo inteiro. O número de estudantes cresceu, e dessa forma a consolidação de uma nova corrente política no âmbito universitário. E durante a Guerra do Vietnã, estudantes e trabalhadores fizeram passeatas e eles usavam camisetas com escrito "Faça amor e não faça guerra". Temos também o movimento feminista, que é um movimento social que tem como ponto de partida a luta por igualdade entre os gêneros. Surgiu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 60 e se alastrou por diversos países da Europa e da América Latina entre 68 e 1977. E aqui tem o movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, que foi a campanha por direitos civis e igualdade para a comunidade afro-brasileira dos Estados Unidos, afro-americana, digo. Então, dois representantes desses movimentos, Malcolm X, que tinha um discurso mais forte, e Martin Luther King, que é um pacifista, mas ambos lutavam pelo fim da discriminação racial institucional. E aí a gente pode dizer que o movimento ambientalista iniciou a sua organização após a ocorrência das duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos, pois foi a partir desse episódio que a sociedade percebeu o imenso potencial destruidor que o homem tem de destruir a natureza, todos os seres vivos, inclusive a nós mesmos, Sim, uma coisa importante é que, como falou, as bombas lançadas, elas acabaram, o avanço dessas bombas acabou levando ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, em 68. Apesar de tudo, não houve nenhuma punição dos Estados Unidos. E eles apenas lamentam a morte de milhares de pessoas civis, mas afirmam que havia necessidade de bombardear Hiroshima e Nagasaki para desestabilizar o Japão. Uma instituição que surgiu ainda na década de 60, que eu acho que é importante mencionar, foi na França, que era conhecida como União Internacional para a Proteção da Natureza. Foi a primeira instituição do movimento ambientalista. Em 58, o nome da instituição modifica para a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, e hoje ela é conhecida como União Internacional para a Conservação da Natureza. É a primeira organização mundial voltada para as ações no sentido da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.
Outro episódio, né, que a gente pode mencionar aqui nessa contextualização histórica foi o acidente da poluição do ar em Londres, ocorrido em 52. O Big Smoke, né, que é um nevoeiro que causou grande poluição na atmosfera da cidade de Londres e matou milhares de pessoas. O grande número de mortes deu também um impulso aos movimentos ambientais e levou a uma reflexão acerca da poluição do ar. Então, foram implantadas várias regulamentações legais restringindo o uso de combustíveis sujos na indústria. Outro episódio também ocorrido em Londres foram os casos fatais da intoxicação por mercúrio em Minamata e Niigata, entre 53 e 65, que ocorreu a diminuição da vida aquática em alguns dos grandes lagos norte-americanos, a morte de aves provocada pelos efeitos secundários do DDT, né, o pesticida, e a contaminação do ar em grande escala causada pelo naufrágio do petroleiro Torrey Canyon em 66. Então, foi a partir dessas catástrofes e muitas outras que se seguiram que aconteceram várias mudanças a respeito da educação ambiental. E, como consequência, foi tratada essa temática que deveria ser ensinada para as pessoas de todos os níveis. E, mais uma vez, incitar o surgimento de várias organizações do mundo afora. Então, em 61, foi criada a WWF, conhecida como Fundo Mundial da Natureza, uma ONG não governamental, e sua ação está focada no desenvolvimento de medidas que favorecem a preservação da natureza em vários lugares do mundo. Em 68, muito importante, né, que foi o lançamento, a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, que é considerada a fundadora da consciência ambiental moderna. Ela é uma bióloga americana e as suas reflexões influenciaram a criação da Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos e inspirou também movimentos ambientalistas em diversos países. É importante dizer que já existiam pessoas preocupadas com a degradação ambiental, mas o movimento ecologista, o movimento ambiental de caráter político, foi muito influenciado por esse livro, por o debate que ela faz, a crítica sobre a utilização do agrotóxico nos Estados Unidos nas décadas de 40 e 50 e a relação do homem com a natureza. Então, no seu livro, ela trata muito, né, do uso do DDT no rebanho de ovelhas, no rancho de Medford, no Oregon, nos Estados Unidos, onde o dicloro dicloretano se tornou um dos mais conhecidos inseticidas de baixo custo e começou a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial para eliminar e combater as doenças emitidas por eles, como a malária, tifo e febre amarela, que também era muito usado pelos fazendeiros para controlar as pestes agrícolas. Em 65, pela primeira vez foi usado o termo educação ambiental na Conferência de Educação da Universidade de Keele, da Grã-Bretanha. O objetivo da conferência era conscientizar o ser humano sobre o seu dever na conservação e preservação dos recursos naturais do planeta, de modo que a educação ela se tornasse uma parte essencial, né, na educação das pessoas. Porém, a compreensão que se tinha na época era que a educação ambiental deveria se preocupar apenas com conservação. Tá? E aí teve uma grande mobilização de artistas intelectuais do mundo todo e organizações civis preocupadas com todas essas catástrofes que vinham ocorrendo. Em 68, foi fundado o Clube de Roma pelo industrial italiano Aurelio Peccei e o cientista escocês Alexander King. Foi um grupo de pessoas que se reuniu para debater um conjunto de assuntos que estavam relacionados à política, à economia internacional e principalmente ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, o Clube de Roma é hoje uma organização não governamental que teve início em 68,
com esse grupo de 30 profissionais, empresários, diplomatas, educadores, humanistas, né, e altos funcionários governamentais dos países, que trataram sobre justamente esses recursos naturais no ambiente do planeta. Outro movimento que destaco foram as manifestações de maio de 68. Essas manifestações, agitações que ocorreram em maio, estão inseridas dentro de um contexto global extremamente tenso. Ideias revolucionárias atuavam em diversas partes do mundo. E o primeiro destaque pode ser feito que foi justamente decorrente da guerra do Vietnã, travada entre Estados Unidos e os norte-vietnamitas, né, vietnamitas. Então, o movimento se iniciou exclusivamente estudantil e depois se alastrou, né, para as comunidades trabalhadoras, que passaram a exigir também melhores condições de trabalho. E aqui a gente faz uma síntese da década de 60 no Brasil. Então, a história da educação ambiental no Brasil, ela foi inspirada nesse movimento que eu estava correndo no mundo afora, né? Entre as bandeiras desse movimento era justamente as críticas ao modo de vida nas sociedades industriais e a denúncia dos riscos e os impactos ambientais decorrentes justamente da utilização dos recursos naturais, né, para demanda de matéria-prima, para o consumo excessivo e desenfreado. Então, no Brasil, na década de 60, a gente vivia uma ditadura militar, né, que teve início em 1 de abril de 64. Esse período foi marcado pelo Ato Institucional número 5, que é o I-5, que promoveu a remoção de todos os direitos civis individuais, fornecendo foi um momento de muita censura e tortura, foi conhecido como, significou também a abertura dos anos de chumbo, época de grande repressão da ditadura. Então, foi marcado por essa repressão, censura e violência, e no aspecto político foi marcado também pela falta da democracia. A década também foi um ano de mudanças, de revolução na cultura brasileira, época de lutas, repressão e censura, muitos jovens líderes de movimentos sociais foram mortos durante a ditadura. Então, a década de 60 também foi esse período de revolução na cultura, época de lutas, muitos jovens líderes mortos, lutando contra a ditadura, e a abertura do país também vivenciou a abertura do Brasil para as indústrias de potencial poluidor, conhecido como um milagre brasileiro, a época do milagre brasileiro, né? E também foi quando ocorreu a passeata dos 100 mil. A década de 70. Bem, na década de 70, é importante destacar que as políticas ambientais dos anos 70, na prática, elas deslocaram problemas ambientais para os países do Sul, que estavam abrigando as grandes indústrias poluentes, submetidas pelos poderes dos países do Norte. E essas indústrias poluentes estavam explorando os territórios, causando danos ambientais irreversíveis e até endividamento desses países. Só nos anos 90 que se forma uma política que busca a participação de todos os países, que busca tecnologia mais limpa, na busca de resgatar essa relação da sociedade com a natureza e que tem um raciocínio de agir localmente, mas pensar de forma global. Então, a gente tem aí nas 70 o movimento Earth Day, que é o Dia da Terra, que dá início ao chamado Decênio Ambiental. A data foi criada para conscientizar as pessoas da contaminação, do meio ambiente e também para a conservação da biodiversidade e os diversos desafios ambientais que estavam postos ali para proteger o planeta. Então, o primeiro Dia da Terra inspirou mais de 20 milhões de norte-americanos, de irem às ruas, parques e auditórios para demonstrar a necessidade de mudança das políticas ambientais. Voltando aqui, eu posso dizer que
nesse período, o Congresso americano autorizou a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, aprovou outras leis ambientais, como a Lei Nacional de Educação Ambiental, a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional, a Lei do Ar Limpo. Sim, nesse período também, na década de 70, foi marcado pelo avanço, né, da pauta ambientalista, e aí em 71 surge o Greenpeace, né? Foi criado. E em 72, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Certo? Então, em 72, o Grupo de Roma pedia a uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, liderada por Dennis e Donella Meadows, para elaborar um relatório titulado Os Limites do Crescimento. Né? Esse relatório se transformou num livro que é chamado O Limite do Crescimento. Esse estudo utilizou um sistema de informática, né? Um instituto de informática para simular essa interação do homem e o meio ambiente, levando em consideração o aumento populacional e o esgotamento desses recursos naturais. Então, o estudo conclui que se a humanidade continuasse a consumir os recursos naturais no mesmo ritmo em que estavam na época, por consequência da industrialização, esses recursos seriam esgotados em menos de 100 anos. Então, os limites do crescimento, né, teve uma repercussão grande, né, pessoas críticas de várias pessoas importantes na área da política mundial, que alertaram, afirmaram que era necessário frear o crescimento econômico. Então, esse documento ele deflagra uma onda global de preocupação em relação às causas ambientais. E é inclusive discutido durante a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano em Estocolmo, em 72, que é justamente a primeira conferência global voltada ao meio ambiente, realizada na Suécia, com o intuito de estabelecer uma visão global e princípios comuns que servissem de inspiração e orientação para a humanidade, para a preservação do meio ambiente e melhoria e consequente melhoria, né, desse ambiente para o ser humano. Então, é um marco, né, essa conferência é um marco na história da humanidade, por ter discutido os problemas ambientais do mundo e apresentar as recomendações para as nações do mundo, visando, né, minimizar os impactos no meio ambiente. Só que essas recomendações elas não agradaram as delegações dos países em desenvolvimento, que denunciaram as superpotências de estarem querendo impedir e inibir o desenvolvimento de suas nações. Então, a conferência ela inspirou o interesse renovado na educação ambiental da década de 70 e tem se estabelecido uma série de princípios norteadores para um programa internacional. Né? A conferência tornou, como eu falei, esse marco para as questões ambientais e também é ela que estabelece o 5 de julho como Dia Mundial do Meio Ambiente e cria o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foram criados vários instrumentos para tratar os problemas sociais e ambientais, né, do planeta, como a Declaração sobre o Ambiente Humano em 26 princípios, voltado para orientar a construção de um ambiente que harmonize os aspectos humanos e naturais, considerando essenciais para o bem-estar dos seres humanos, para que todos possam gozar de todos os direitos fundamentais. Né? Dela, como falei, já criou a PNUMA, né, que viria dividir com a Unesco as questões relativas à educação ambiental no nome das Nações Unidas, com o objetivo de promover o intercâmbio de ideias, informações e experiência em educação ambiental para todos os países do mundo e fomentar o desenvolvimento de atividades de pesquisa que melhoram essa compreensão e também estimulam a implantação da educação ambiental. Aqui um destaque
como foi que o governo brasileiro se posicionou na Conferência de Estocolmo. Então, o governo ele liderou um bloco de países em desenvolvimento que tinham justamente essa posição de resistência, né, ao reconhecimento da importância da problemática ambiental, com o argumento que a principal poluição era a miséria. E se negava a reconhecer os problemas ambientais, a explosão demográfica, os impactos ambientais do desenvolvimento. Então, a posição do Brasil era de que desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Essa foi uma declaração do ministro Costa Cavalcante, que na ocasião ele chefiou a delegação do Brasil na conferência. Tá bom? Nesse período também, o movimento ambientalista no Brasil era visto, até por conta dessa questão da posição do governo militar, então o movimento ambientalista no Brasil era visto como inimigo do progresso. Então o movimento também ambientalista fazia oposição ao regime militar. Em 72 foi criada também a Secretaria Especial de Meio Ambiente em São Paulo, e aqui eu dou destaque para Paulo Nogueira Neto, que foi secretário especial do Meio Ambiente, antigo Ministério do Interior e depois do Ministério do Meio Ambiente e Habitação. Ele conseguiu apoio do governo e oposição para aprovar leis ambientais, como a lei que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, e deixou mais de 2.000 hectares dividido em 26 estações de reservas ecológicas. Então, é uma pessoa importante no contexto do movimento ambientalista. No mundo, é um movimento que ocorreu na Índia, aqui, saindo do Brasil, indo para a Índia. A gente tem o movimento Chipko, que é um movimento, é uma luta pelo feminismo e pela ecologia, o movimento Chipko na Índia. Então, foi a primeira ação desse movimento, ocorreu em 73, quando moradores da comunidade Mandal, tocando tambores, entraram na floresta para salvar 300 árvores de serem derrubadas por uma empresa. Os motosserristas, ao ver a comunidade organizada determinada abraçando as árvores, acabam desistindo de derrubar. Então, esse é um exemplo de um movimento de mulheres e sua importante luta, cerca de 40 anos atrás, pela conservação da floresta e também contra a monocultura de árvores na região do Himalaia. Aqui tem um registro, das mulheres típico abraçando as árvores, essa região do Himalaia. Em 74, a gente vai ver o surgimento, divulgação mais do ecofeminismo. O ecofeminismo, na verdade, esse termo surgiu na França, na década de 70, citado por François de Erbon, seu livro Le Féminisme de la Mort, o feminismo à morte. Então, o feminismo trata da igualdade do papel de homens e mulheres na preservação do meio ambiente. Também se propõe a lutar contra a desigualdade de gênero em questões relacionadas às mudanças do clima, acesso à terra e as repercussões dos modelos produtivos em andamento. Então, aqui temos a Vandana Shiva, que é uma filósofa física, ecofeminista e ativista ambiental indiana, muito conhecida pela luta dela pela água. Então, o movimento feminismo foi fundado na França, o movimento, e a relação entre ciência, mulher e natureza seria as primeiras preocupações do movimento feminista. A Carta de Belgrado, em 75, então a Carta de Belgrado estabeleceu que a meta-base da educação ambiental seria melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a relação ser humano entre si e com os demais elementos da natureza. Estabeleceu os objetivos da educação ambiental: conscientização, conhecimento, atitude, habilidades, capacidade de avaliação e participação.
É interessante destacar que em 75 estavam no Brasil uma disseminação da ecologia motivada por instituições internacionais. Havia a apologia ao verde pelo verde, sem que as mazelas socioeconômicas elas fossem consideradas, né? E também surgiram os primeiros programas de educação ambiental no Brasil. Então, esse, esse congresso, né, reconhece que a pobreza é o maior problema ambiental. No Brasil, em 76, o regime militar começa a perder forças. José Lutzenberg publica o livro Fim do Futuro, né, que é subscrito por 9 entidades ecológicas brasileiras, que listavam todos os problemas ambientais que tinham no nosso país e, ao mesmo tempo, pretende indicar novos rumos onde procurar soluções para esses problemas. E que essas soluções decorreriam de um paradigma, de um novo esquema mental que o grupo pretenderia transmitir através da sua visão ecológica das coisas. Que eu falei do ecologismo no Brasil. Em 77 acontece a Conferência de Tbilisi. Então, nessa conferência intergovernamental sobre educação ambiental, a sua organização ocorreu a partir de uma parceria entre a Unesco e o PNUMA. Foi desse encontro firmado que saíram várias definições, objetivos e princípios e estratégias para a educação da educação ambiental, que até hoje é adotado no mundo inteiro. Então, essa conferência estabeleceu o processo educativo deveria ser orientado para soluções de problemas concretos no meio ambiente, através de enfoque interdisciplinares e de participação ativa e responsável de cada um, né, e da coletividade. Então, a partir baseado nessa conferência, as finalidades da educação ambiental é promover a compreensão da existência da importância da interdependência econômica, social e política e ecológica, proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir conhecimentos, sentido dos valores, interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger e melhorar o ambiente, o meio ambiente, induzir novas formas de conduta nos indivíduos e na sociedade e a respeito do meio ambiente. Aqui chegamos agora na década de 80. Então, na década de 80, a ONU resolve aprofundar os estudos dos problemas relacionados sobre o ambiente e desenvolvimento. Então, é organizada uma comissão especial para elaborar esses estudos, novos estudos, que culminaram com o relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório de Brundtland, em 87, no qual surge pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Então, no final da década de 80 e durante a década de 90, eclode de forma mais estruturada os novos movimentos sociais, entre eles o movimento ambientalistas. Algumas organizações da sociedade civil começam a conectar em seus objetivos a questão ambiental à questão social. E aqui eu dou um destaque para 2 conceitos, né? Que é esses 2 termos, justiça e racismo ambiental. Então, que a gente merece destacar, já que ele nasceu justamente na década de 80, né, que foi o de racismo ambiental, que surge no contexto de manifestação do movimento negro contra as injustiças ambientais, e foi cunhado em 81 pelo líder africano, afro-americano de direitos civis, Dr. Benjamin Franklin Chaves Júnior. Né? Então, o racismo está atrelado à injustiça ambiental. Esse termo é utilizado para se referir aos processos de discriminação que as populações periferizadas, né, ou compostas de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. Essa expressão denuncia a distribuição de impactos ambientais que ele não se dá de forma igual
entre a população, sendo a parcela marginalizada, historicamente invisibilizada, é a que é a mais afetada pela poluição e degradação ambiental. O Brasil nos anos 80, então em 81, criado o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, à medida que o Brasil vai se reabrindo para o mundo, superando os anos da ditadura, o movimento ambientalista também vai se reorganizando e com a redemocratização em 84, começa a se ver como um movimento socioambientalista, se deslocando do ambiente quase exclusivo das ciências naturais para incorporar o universo das ciências humanas. Então, dessa forma, a problemática da questão ambiental se posiciona próxima à relação entre os processos sociais e naturais. Merece destaque a uma figura emblemática do ambientalismo brasileiro, que é Chico Mendes. Chico Mendes é um líder comunitário extrativista e ambientalista, que foi assassinado em 88, despertando grande interesse da imprensa brasileira e internacional. Então, ele foi homenageado com o nome de uma Resex, né, criada em 90, no Chapuri, no Acre, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é CMBio, que é responsável pela gestão da Unidade de Conservação da Natureza do Brasil. Ele também foi reconhecido em 2004 como herói da pátria, né? E em 2013 ele foi declarado patrono nacional do meio ambiente. Ainda aqui no Brasil, em 88, na nova Constituição, as questões ambientais são influenciadas pelo discurso do paradigma do desenvolvimento sustentável. Então, no seu artigo 255, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, cabe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Chegamos aqui à década de 90. Na década de 90, é realizada a Conferência Mundial sobre Ensino para Todos, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, Jointen, na Tailândia, que destaca o conceito de analfabetismo ambiental, que implica dizer que é a falta de conhecimento necessário para entender e compreender que somos integrantes do meio ambiente. E, em 90, também a ONU declara o Ano Internacional do Meio Ambiente. Aqui, a Rio, agora para Rio 92, que é ocorrida no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a segunda grande conferência global sobre o tema, com participação de representantes de 178 países, membros de 178 países, além das representações da sociedade civil, que no mesmo tempo, paralelo ao movimento com os representantes das nações, a sociedade civil estava organizando no Fórum Social, organizações da sociedade de várias partes do planeta. Nesse momento, as organizações brasileiras dedicadas ao projeto de desenvolvimento social e aquelas prioritariamente ligadas à questão ambiental se aproximaram para responder pela organização do evento no país. Então, foram os movimentos brasileiros que organizaram, e colocou no papel uma série de políticas e ações que tinham como eixo compromisso com a responsabilidade ambiental. Então, as ONGs presentes apresentaram os compromissos com a responsabilidade ambiental. Um outro que a gente pode destacar
Agenda 21, né? Agenda 21, que apresentou um programa de ações ambientais com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, que foi o primeiro documento assinado na ECO, né, em 92. É uma das principais, como eu falei, conferências internacionais em relação em razão da sua repercussão em diversas esferas da sociedade. Depois teve a Rio Mais 10, né, em Joanesburgo, 10 anos depois da ECO 92, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, e depois a Rio Mais 20, também realizada 20 anos depois, na cidade do Rio de Janeiro, que produziu o importante documento O Futuro que Queremos. Outros eventos importantes ocorridos na década de 90. O Congresso Sul-Americano, continuidade da ECO 92, na Argentina, em 93. A Conferência Mundial da População no Caire, em 94. O primeiro Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, em Guadalajara, no México, em 94 também. Em 95, a Conferência para o Desenvolvimento Social em Copenhague, criação de um ambiente econômico, político, social, cultural e jurídico que permita o desenvolvimento sustentável. Em 95, a Conferência Mundial da Mulher em Pequim. Em 96, a Conferência Mundial do Clima em Berlim, a LIGO, 95. Em 96, foi que ocorreu o Habitat 2000 em Istambul, ou Habitat 2 em Istambul. Em 97, o segundo Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental em Guadalajara. Também ocorreu em 97 a Conferência sobre Educação Ambiental em Nova Delhi, na Índia. Em 97 também aconteceu a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade. E em 99 foi lançada a revista Tópicos em Educação Ambiental, uma publicação editada no México, que contém informações das variadas vertentes e áreas da educação ambiental. Aqui dou destaque para algumas organizações não governamentais. Em 70, como eu falei anteriormente, começa a surgir várias instituições organizadas voltadas justamente para os fenômenos sociais e ambientais, que são as chamadas organizações não governamentais ou ONGs, e que, em primeiro momento, com olhar do desenvolvimento social, e as organizações ambientalistas seguem o caminho paralelo sem necessariamente um encontro mais estruturado, né? Aí aqui eu vou citar algumas instituições, como a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, criada em 52 e 58 no Rio de Janeiro, que foi iniciativa de vários funcionários públicos, trabalhadores que estavam ligados ao ambiente, como cientista agrônomo, mas também incluía algumas pessoas ligadas à indústria, jornalistas e artistas. Foi por muitos anos a instituição mais importante e influente conservacionista do Brasil. E seus interesses se organizavam em 4 eixos: criação e estabilização de parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, monumentos naturais, com ênfase na proteção das espécies raras e ameaçadas de extinção, a cooperação entre governos e organizações nacionais e internacionais, estudos e pesquisas sobre conservação dos recursos e divulgação do conhecimento ambientalista. É importante falar que eu não falo de todas as ONGs, cito algumas ONGs, tá certo? Então, que eu achei que teve mais influência durante essa época. A Agapan, que é uma entidade ambientalista sem fins lucrativos, fundada no Porto Alegre em 71. Suas ações de defesa do meio ambiente natural são desenvolvidas por associados com apoio da sociedade geral que vem da luta ambiental, uma atividade essencial para a manutenção e equilíbrio do ambiente natural e para a continuidade da vida do planeta. A outra é a SOS Amazônia, criada em setembro de 88,
na cidade de Rio Branco, no Acre, para o professor estudante universitário representando o movimento social. Chico Mendes, ele foi um dos fundadores. Então, eles criaram a Associação SOS Amazônia com o objetivo de defender a causa extrativista e proteger a floresta amazônica, apoiando as populações tradicionais. O ISA, que é o Instituto Socioambiental, criado em 94, a sua atuação vai voltar para as comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, na direção de desenvolver soluções que protejam os territórios dessas comunidades, fortalecendo a sua cultura e saberes tradicionais e elevando o perfil político e desenvolvendo as suas economias sustentáveis. Então, a missão do ISA é defender a diversidade socioambiental brasileira. Temos aqui o Greenpeace Brasil, né? Como já falei, o Greenpeace é uma organização ambiental internacional, mas que atua no Brasil há mais de 30 anos, denunciando e confrontando governos, empresas e projetos que incentivam a destruição da Amazônia e ameaçam o clima do planeta. E aqui o WWF, que é Fundo Mundial para a Natureza, organização não governamental brasileira e sem fins lucrativos que trabalha a perspectiva de mudar a atual trajetória da degradação ambiental e promover o futuro mais justo e saudável para todos. Por fim, aqui eu cito o SOS Amazônia, Mata Atlântica, digo a Fundação Mata Atlântica, que é uma ONG ambiental brasileira criada em 86, que atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica por meio de monitoramento do bioma, produção de estudos, projetos, diálogo com setores públicos e privados e aprimoramento de legislação ambiental, comunicação e engajamento da sociedade. A gente teve, né, um momento mais recente de desmonte da política ambiental, que esse movimento foi justamente durante a gestão passada. Mas antes eu quero fazer de forma também bem rápida os principais eventos que destaques do período de 2000 a 2020. Inicio com 2000, né? No ano 2000, que é a Declaração do Milênio, que é a meta do milênio que foi estabelecida pela ONU, com apoio de 191 nações, que ficaram conhecidas como o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né? Que descreve os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incluindo a sustentabilidade ambiental, estabelece metas específicas, incluindo o combate à perda da biodiversidade, cobertura florestal e acesso de água potável. Em 2002, a Assembleia Nacional das Nações Unidas, a 57ª sessão, estabeleceu a resolução número 254, que declarando 2005 como o início da década da educação para o desenvolvimento sustentável, depositando na Unesco a responsabilidade pela essa implementação dessa iniciativa. A ONU também promoveu em Joanesburgo, em 2002, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio +10, que eu já citei anteriormente. E esse evento reuniu representantes de 189 países, além da participação de centenas de organizações não governamentais. Em 2003, no Brasil é criado o Programa Nacional de Educação Ambiental. Em 2005, entra em vigor o Protocolo de Quioto, que é o primeiro tratado internacional para o controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, e ele foi discutido e negociado em 97 em Quioto, no Japão. Em 2007, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por seu esforço para construir e disseminar conhecimento sobre a mudança climática causada pelo ser humano. Em 2009, tivemos a Conferência sobre Mudança do Clima de Copenhague, que elevou a política de mudança climática para o mais alto nível político, e cerca de 115 líderes de vários países participaram desse momento. Em 2012, a Conferência
sobre desenvolvimento sustentável, também chamado Rio+20, que eu também citei, que teve justamente o objetivo de discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Em 2014, a camada de ozônio mostra sinais de recuperação, quando a primeira Assembleia das Nações Unidas reúne e surge da evidência de que a camada de ozônio está curando graças ao protocolo de Montreal, né, enfatizando o poder da ação coletiva. Em 2015, a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né, com a adoção de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ODS, como parte de uma nova Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. Tivemos a Convenção de Minamata em 2017 sobre o mercúrio entra em vigor com o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente das emissões antropogênicas e liberação de compostos de mercúrio. A Cúpula da Ação Climática acontece em 2019, com o objetivo de apresentar novos caminhos e ações práticas para mudar a resposta global para a marcha mais alta, né, no enfrentamento das alterações climáticas. Em 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas vai declarar 2020 e 2030 como a década das Nações Unidas de reestruturação dos ecossistemas, que visa justamente aumentar a restauração dos ecossistemas degradados, destruídos, como uma medida comprovada para combater a crise climática. E aqui a gente dá o destaque agora para o Brasil, né, nessa gestão passada, nesse período já citado aí desses eventos. Então, a gente viu que a gestão passada se esforçou para destruir o patrimônio natural do Brasil. O desmatamento foi o pior da última década. Então, a destruição da parte do meio ambiente, com deslegitimação da política ambiental e suas regras, dos órgãos ambientais, né, IBAMA e ICMBio, desautorizou as ações de fiscalização e controle. Ele também exonerou servidores por realizarem seu trabalho corretamente, censurou a pesquisa de servidores na área ambiental e desacreditou cientistas responsáveis pelos dados de desmatamento. Também atacou os órgãos ambientais, né, decretou garantia da lei e da ordem GLO e enviou as Forças Armadas para realizar ações contra o desmatamento na Amazônia. E o IBAMA, que é o órgão ambiental responsável pela fiscalização, ficou no segundo plano nesse período. Flexibilizou as regras de desmatamento das áreas de preservação permanente em matas ciliares nas cidades. O plano também de desmatamento da Amazônia foi engavetado. Esse desmatamento, por consequência, foi impulsionado por manobras que reduziram essa fiscalização e aplicação de multas por crimes ambientais, e também foram estimulados por essa retomada de antigos projetos de ocupação da Amazônia, como a recuperação da BR-319 e a perseguição a lideranças ambientalistas. A diminuição do orçamento para o meio ambiente, que foi o menor em 21 anos, e a exploração das terras indígenas propostas pelo apoio do governo para liberar garimpo em terras indígenas. Acabou com o Fundo Amazônia. A política de Bolsonaro foi tão devastadora que também impactou a política internacional do Brasil. O mercado financeiro reagiu à falta de comprometimento ambiental do Brasil, cancelando compras e investimentos no país, e a suspeita de genocídio das comunidades indígenas. Bem, gente, tem muitas coisas que faltou ainda serem ditas, mas a ideia não era esgotar, mas apenas pontuar algumas questões, né, alguns marcos que eu considero importantes. Então, quero agradecer, estou à disposição, vocês podem se comunicar através do meu número do WhatsApp e também o meu e-mail. Obrigada.